Seja bem-vindo. Nesse vídeo aqui vamos ver como fazer o mapeamento dos pontos de lubrificação. Como fazer o plano de lubrificação no caso. Inicialmente, então, não é coisa tão difícil assim. Resumindo, é buscar levantar todos os pontos de lubrificação da unidade. Ou seja, todas as engraxadeiras, redutores, macais, rolamento, correntes, bombas hidráulicas, motores, lubrifio, qualquer ponto lá de lubrificação, até aquele ponto lá que de vez em quando você vai lá, pega um pouco de graxa com o dedo e passa lá no equipamento, também conta como ponto de lubrificação e é importante. E como eu faço esse plano de lubrificação? Ou como eu faço esse levantamento? Primeiramente, você precisa dos tags dos equipamentos, saber o tag de cada um, verificar todos os pontos de lubrificação do equipamento e também ao mesmo tempo verificar quais são as especificações do lubrificante, se tiver lá no manual do equipamento, quais são os lubrificantes adequados, a quantidade desse lubrificante, como ele é aplicado, se precisa de uma bomba de graxa manual, uma bomba de graxa pequenininha, uma bomba de graxa com a ponteira de agulha lá, por exemplo, qual a rotina, se é semanal, mensal, anual ou 15 em 15 minutos, os procedimentos, como que eu faço para lubrificar, alguns equipamentos que você vai ter que, por exemplo, planejar a data de lubrificação, vai ter que desligar esse equipamento, vai ter um procedimento para lubrificar, para descartar esse óleo lubrificante. E são essas coisas básicas assim de procedimento, de como executar a atividade. O tempo da atividade, por questões aí de estimativa, por saber, por exemplo, num plano, né, saber quanto tempo o equipamento vai ter que ficar parado para conseguir fazer a lubrificação. Essas informações normalmente você consegue em manuais, em catálogos. A experiência da equipe, às vezes você chega na empresa que não tem nem manual e nem catálogo. Aí como você sabe a quantidade que deve se engraxar e de quanto em quanto tempo? Vai lá e conversa com o mecânico lá que provavelmente ele sabe. E caso você não tiver nada disso, nem manual, nem catálogo, nem experiência, simplesmente você vai ter que recalcular e vai fazer todas as contas lá para saber qual lubrificante utilizar e em quanto tempo. Por isso que nós vimos no módulo anterior alguns princípios básicos de lubrificação, para te ajudar para você não chegar na sua atividade lá de levantamento de lubrificantes e não saber qual lubrificante utilizar. Alguns pontos importantes. O adequado é você fotografar todos os pontos de lubrificação. Há alguns pontos que são bem difíceis de encontrar para lubrificar. Nem, por exemplo, lá de uma escavadeira, tem, só desenhar rapidinho aqui, eu tenho o pneu da escavadeira e o eixo da frente aqui, mais ou menos assim. Nessa escavadeira eu não sabia até pouco tempo, mas tem um ponto de lubrificação na parte da frente, né, na tração da frente da roda, que você tem que girar o volante totalmente para a direita para você conseguir enxergar o ponto de lubrificação aqui dentro. E são esses tipos de casos que às vezes não prestamos atenção ou apenas está descrito que tem um ponto de lubrificação, mas não tem uma foto de referência, então fica difícil às vezes para a pessoa conseguir identificar onde é esse ponto de lubrificação. Outra coisa que você pode fazer é agrupar pontos semelhantes. Em vez de você, depois nós vamos dizer na próxima aula o plano de lubrificação, mas em vez de você criar dados, por exemplo, para 3 pontos diferentes, você faz apenas para um e especifica lá que são 3 pontos de lubrificação, anexa uma foto, por exemplo. Especificar a quantidade de pontos, também você pode o tipo de lubrificante, como já dissemos, a quantidade. Caso não apresentar problema, eu já destaquei aqui, ó, caso não apresentar, você pode antecipar ou atrasar certas lubrificações para que os pontos de lubrificação coincidam. Digamos que lá no setor você tem, por exemplo, 10 máquinas. Então, em vez de você parar um dia outro dia outro dia outro e assim por diante,
mesmo a lubrificação, por exemplo, sendo um pouco diferente, digamos, uma você tem que lubrificar de 2 em 2 semanas, a outra de 3 em 3 semanas, a outra, por exemplo, em vez de 2 e 3 semanas, é, por exemplo, 10 dias. Então, para não ficar essas datas diferentes, já que são equipamentos que estão no mesmo setor, você pode agrupar eles, por exemplo, fazer eles todos com 2 semanas. Ou se não tem problema, você pode adiar uma semana, então seria todos com 3 semanas. Mas cada caso é um caso, isso daí depende do estudo e ver realmente se não vai apresentar problema. Se talvez você pense, é só 5 dias de diferença, é só um dia de diferença, não dá nada. Mas na realidade pode surgir problemas. Então só pense isso, é só uma dica. Aqui o plano de lubrificação seria mais ou menos assim. Temos a tag do equipamento, o setor, o equipamento, o ponto de lubrificação, descrevendo onde é a lubrificação, a foto aqui para facilitar o entendimento, saber onde é que é esse ponto de lubrificação, a quantidade, a tarefa, engraxar, seria, por exemplo, engraxar, trocar óleo, completar óleo, atividades desse tipo. O tipo de lubrificante, que é o mais importante, deve constar, a quantidade, que é, por exemplo, nesse exemplo aqui, é 30 gramas. O dispositivo de aplicação, o tempo para executar essas atividades em minutos, 20, e a frequência. E também não tem aqui, mas nós vamos ver na próxima aula, que seria o procedimento para fazer a lubrificação. Nem, por exemplo, nesse mancal aqui, esse mancal aqui precisa que ele seja retirado, aberto, feito limpeza e depois a lubrificação do rolamento. Então facilita assim na hora para quem estiver executando a atividade. E no exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, o plano de lubrificação é dividido em 3. O plano de mapeamento, com os pontos e a foto, que é esse daqui que eu mostrei. Aí tem o plano de lubrificação detalhado, lá indicando a programação das 52 semanas, semelhante à manutenção preventiva que vimos, e a OS de lubrificação. Aqui eu tenho a planilha do plano de lubrificação que eu comentei com vocês já. É um exemplo, um modelo, se você quer utilizar. Lembrando que se na sua empresa tiver um sistema lá, um software de manutenção, provavelmente vai ter uma parte de lubrificação. Mas como eu sei que a maioria das empresas, principalmente pequenas e médias empresas, não tem, então tem essa planilha aqui para você seguir. Aí você faz do seu jeito. Utiliza essa daqui se você gostar, ou faz uma do seu jeito. Mas o que eu quero que você entenda aqui é os princípios para montar essa planilha. Inicialmente, então, eu dividi ela em 3 aqui, eu vou comentar cada uma. Na minha opinião, fica melhor para mim conseguir ver e gerenciar. Então, eu tenho essa primeira planilha aqui, que é o plano de lubrificação, que tem a foto. Aqui não preenchi, mas eu tenho a tag do equipamento, o setor que esse equipamento se encontra, qual equipamento que é e o ponto de lubrificação. Então aqui está nesse setor aqui disparador, o equipamento é um transportador helicoidal e o ponto de lubrificação é uma cal do eixo. E está a foto aqui do local que é para realizar a lubrificação. A quantidade de pontos, caso tivesse mais algum ponto aqui. A tarefa, se é engraxar, lubrificar, trocar o óleo ou coisas do tipo. A especificação do lubrificante. A quantidade aproximada de graxa em gramas, no caso aqui. O dispositivo de aplicação, no caso a bomba de graxa, o tempo de execução da atividade e a frequência, nesse caso aqui a frequência mensal. Esse aqui é só um resumo com a foto. Não tem muito o que eu falar, eu creio que você entendeu, é só pegar todos os dados necessários para saber exatamente qual equipamento que é, qual lubrificante que é e a quantidade de lubrificante. E assim segue para todos os equipamentos da empresa. Outro exemplo aqui, por exemplo, temos o setor, o motor. Aqui esse daqui é um motor de 200 CV, se eu não me engano. Quantidade de pontos de lubrificação 2, que seria esse rolamento da frente aqui. Aliás, aqui do fundo e o rolamento da frente. O tipo da graxa, especificando aqui graxa, móvel, Mobilux, EP2. A quantidade em gramas e a bomba de graxa. Esse daqui é só um resumo com a foto, porque fica mais fácil de você entender, saber exatamente onde é o ponto de lubrificação. Existem alguns pontos de lubrificação que são bem escondidos, então com a foto facilita bastante.
Esse daqui já é o plano de lubrificação em si. Tem todos os dados como vimos, ó. Essa parte aqui é do outro que nós vimos. O tempo de execução da atividade, a frequência, e aqui temos os calendários da manutenção, da lubrificação. Igual você viu lá na manutenção preventiva, né, para programar as atividades, aqui é do mesmo jeito, mas no caso você vai estar programando a lubrificação. Então, por exemplo, nesse primeiro item aqui, a frequência mensal. Então você seleciona aqui, ó, naquele plano lá de 52 semanas, seleciona, no caso mês a mês, que vai ser na semana 1, 5, 9, 13 e assim vai seguindo. Aí temos para anotar aqui o P programado, o R quando foi feito. Então, por exemplo, aqui temos aqui que foi programado na semana 13 e nós fizemos. E assim segue para todos os equipamentos, ó. Você programa a lubrificação de todos. E agrupe pontos que forem iguais, não precisa colocar separado, você pode agrupar. Por exemplo, aqui desse mancal aqui, ó, anel do rolo superior. Tem 8 pontos nesse anel aqui, com a mesma graxa e a mesma quantidade. Então você faz um só e vai seguindo, faz para todos os equipamentos da empresa. Então, só lembrando, aqui é um plano resumido com a foto para ficar fácil de você entender. E aqui é o plano propriamente dito, com o plano lá das 52 semanas no ano. E assim você programa todas as lubrificações dos equipamentos. Assim como na manutenção preventiva, né, você tenta colocar junto equipamentos iguais, seguir uma ordem, né, por exemplo, tem 3 equipamentos iguais, para você não vir numa semana num, depois na outra e assim sucessivamente. Vem e já faz tudo de uma vez. A não ser que precise parar esse equipamento, ficar longos períodos para fazer a lubrificação. Aí sim, aí você programa em tempo separado. Por exemplo, lá na fazenda que meu pai trabalha, lá com as colhedeiras. As colhedeiras são enormes, são 50 colhedeiras. Não tem como você parar essas colhedeiras para fazer a lubrificação. São vários pontos, tem que subir na máquina, descer. Tem uns pontos que é por dentro, que você tem que enfiar a mão por dentro para conseguir encaixar. Enfim, é um serviço demorado, de certa forma demorado. Então é programado, né? Primeiro para uma máquina, depois a outra e assim sucessivamente. Por fim, aqui nessa outra planilha é a OS de lubrificação, ou seja, o documento que que o mantenedor vai utilizar para fazer a lubrificação. Essa primeira parte aqui, ó, essas colunas aqui, seguem a mesma coisa das outras, que são as informações básicas do equipamento, o local, a foto do equipamento, do ponto de lubrificação, o tipo de graxa e aplicação. O que muda vai ser esse procedimentos. Aqui seria uma descrição resumida de como vai fazer a lubrificação. Eu acho que algumas lubrificações são fáceis, né? Simplesmente desliga o equipamento e encaixa. Mas existem equipamentos que é um pouco mais complexo fazer lubrificação, então é importante. É importante também na troca de óleo, por exemplo, né? Especificar aqui aonde que a pessoa, né, o mecânico, vai guardar o óleo utilizado e coisas desse tipo que sejam importantes para o serviço e de controle, né? Por exemplo, para não jogar o óleo em qualquer lugar, coisas desse tipo. Também a data que foi feita a lubrificação e o responsável. E aqui em cima temos o número da ficha e a semana, né? Qual semana que é. Aqui eu gosto de utilizar desse jeito pela seguinte situação. Por exemplo, você quer pegar na semana 1 os equipamentos da semana 1 para lubrificar. Simplesmente você seleciona aqui e marca todos os que tiver nessa semana. Então já fica todos os equipamentos dessa semana 1, ó, como você pode ver. Entendeu? Fica mais fácil de fazer. É lógico que tem vários equipamentos, ó. Aqui tá na semana 13. Mas ó, vou marcar todas. Ó, a quantidade de equipamento que apareceu. Então, por exemplo, ó, de novo, vamos escolher uma semana aí aleatória. Semana 37. Vamos pegar só os equipamentos que tem na semana 37, que tá com M. Ó, todos. Simplesmente eu imprimo essa folha aqui, né, por exemplo, igual eu faço.
Eu imprimo a folha, ó, Ctrl P, ó, imprimo aqui essas folhas aqui, ó. O operador só entrega pro mantenedor, né? Ele vai lá, faz a lubrificação, preenche os dados aqui e me entrega de volta. Aí eu dou baixa no sistema. É um exemplo, caso você queira utilizar, se não fique à vontade para fazer o seu modelo. Até a próxima.